Boa noite. Boa noite. Caminho conjunto de evangelização entre clero e leigos. Vaticano apresenta programa de conferência para presidentes e referenciais de comissões episcopais para o laicato. Em Portugal, comissão independente divulga relatório sobre abusos sexuais na igreja. CNBB emite nota de apoio ao bispo da Nicarágua, condenado a 26 anos de prisão. Governo retoma programa Minha Casa Minha Vida. Casos de leptospirose sobem mais de 50% no Brasil. E a história da atleta que encontrou no esporte a oportunidade de alçar voos mais altos. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. O Vaticano apresentou hoje os detalhes da Conferência Internacional para Presidentes e Referenciais das Comissões Episcopais para o Laicato. O evento, que acontece nos próximos dias em Roma, vai abordar o caminho conjunto de evangelização entre clero e leigos. Pastores e fiéis leigos chamados a caminhar juntos é o tema da conferência realizada neste mês pelo Dicastério para os Leigos, Família e Vida. O encontro, que acontece entre os dias 16 e 18, é direcionado para presidentes e referências das comissões episcopais e fiéis leigos. Na coletiva de hoje, o cardeal Kevin Farrell falou sobre a origem e finalidade da conferência. O encontro é fruto da Assembleia Plenária do Dicastério para os Leigos, Família e Vida, realizada em novembro de 2019. Surgiu claramente a necessidade de aprofundar e enfatizar a responsabilidade de cada batizado na Igreja. De acordo com o cardeal, o objetivo é conscientizar religiosos e leigos do senso de união e responsabilidade adquirido no batismo. Em todas as esferas da vida da Igreja, haveria grandes frutos se cada um trouxesse seu ponto de vista, dons espirituais, habilidades profissionais e disponibilidade de tempo, conhecimento e experiências de vida. A subsecretária do Dicastério para Leigos, Família e Vida falou sobre a programação do evento, que contará com a presença do Papa Francisco. A conferência é dividida em 3 dias. O primeiro é dedicado à natureza e ao fundamento da corresponsabilidade dos leigos. O segundo concentra-se na formação, indispensável para alcançar uma cooperação efetiva dos leigos, bispos e clérigos. No terceiro dia, o Papa Francisco se juntará a nós no novo Salão do Sínodo para ouvir e falar com os participantes. 210 pessoas vão participar da conferência, incluindo 107 leigos, 36 sacerdotes e 67 bispos. Delegados de movimentos eclesiais de várias partes do mundo, reconhecidos pelo dicastério, também devem estar presentes no evento. Um dos exemplos de trabalho entre pastores e fiéis é realizado pela comunidade Santo Egídio. Podemos reconhecer os signos da corresponsabilidade. Podemos reconhecer os sinais da corresponsabilidade dos leigos na vida da Igreja de forma concreta, por meio da leitura da Palavra de Deus e do serviço aos mais pobres. De Roma, vamos para Brasília. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil emitiu nota reafirmando apoio à Igreja Católica da Nicarágua. Vamos chamar Ronaldo da Silva, que tem mais informações. Ronaldo, boa noite para você. Para você também, muito boa noite e da mesma forma para todas as pessoas que agora nos acompanham. É exatamente, a nota diz respeito à condenação de Dom Rolando Álvares. O bispo de Matagalpa foi condenado a 26 anos de prisão pelo tribunal nicaragüense após se recusar a deixar o país. No texto, a CNBB repudia a decisão do Tribunal da Nicarágua e afirma que está comprometida com a defesa dos direitos humanos. Na mensagem divulgada nas redes sociais, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil pede o fortalecimento dos nicaragüenses na busca por respeito e dignidade. Dom Adair José Guimarães, bispo diocesano de Formosa, em Goiás, expressou preocupação com o regime autoritário como o da Nicarágua. São precedentes que vão disponibilizando coragem no coração de muitos outros ditadores para que comecem a perseguir a Igreja, pois a Igreja sempre defendeu os pobres, as pessoas sofridas,
as pessoas em estado de exclusão e de injustiça. O bispo de Matagalpa foi acusado de traição à pátria por conspiração contra a integridade nacional e de propagação de falsas notícias em prejuízo dos estados e da sociedade nicaragüense. O julgamento de Dom Rolando estava previsto para amanhã, mas a decisão do juiz Otávio Ernesto, presidente da Sala 1 do Tribunal de Apelações, veio primeiro. Além de Dom Rolando Álvares, outros 2 clérigos também foram presos. Nas acusações do presidente da Nicarágua, os bispos e padres teriam apoiado as manifestações que pediam a saída de Ortega em 2018. Os protestos foram reprimidos com violência extrema e resultaram na morte de mais de 300 pessoas. Outros 5 sacerdotes, um diácono e 2 seminaristas foram acusados de conspiração e tiveram os direitos de cidadania suspensos permanentemente. Todos foram condenados a 10 anos de prisão e conduzidos aos Estados Unidos para receber a autorização de residência por um período inicial de 2 anos. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, divulgou que o preço dos medicamentos para hospitais registrou uma queda recorde em janeiro deste ano, comparado com o mês de dezembro de 2022. A variação mensal de menos 3,47% foi o valor mais baixo já registrado desde janeiro de 2015 pelo Índice de Preço de Medicamentos para Hospitais. E o Ministério da Fazenda finalizou o texto que propõe a correção da tabela do Imposto de Renda Pessoa Física. A expectativa é que o novo documento amplie a faixa de isenção, que está em R$ 1.903,98. O projeto agora aguarda a deliberação do presidente Lula. A proposta foi anunciada ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante a reunião com dirigentes do Partido dos Trabalhadores. Até o momento, não foi divulgado detalhes sobre os novos valores. A última atualização da tabela do imposto de renda foi em 2015. Atualmente, o valor do salário mínimo é de R$ 1.302. Quem ganha até um salário mínimo e meio paga imposto de renda. Na campanha eleitoral do ano passado, Lula prometeu ampliar para R$ 5.000 a faixa de isenção do imposto de renda no decorrer de seu mandato. Durante a reunião com as centrais sindicais em janeiro, Lula afirmou que ricos vão pagar mais impostos e pobres pagarão menos. Se a gente fizer isenção até R$ 5.000, sabe, são 60% da arrecadação desse país é das pessoas que ganham até R$ 6.000. Olha, então vamos mudar a lógica. Vamos diminuir para o pobre e aumentar para o rico. E por hoje nós ficamos por aqui. Volto com vocês no estúdio, Reinaldo e Adriana. Boa noite, Ronaldo. Até amanhã. Bom descanso. Pois é, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou hoje em Santo Amaro, na Bahia, a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, no Recôncavo Baiano. Agora, na cidade também foram entregues conjuntos habitacionais. Por isso, nós vamos a Brasília com a repórter Camila Castro, ao vivo, que tem informações dos compromissos do presidente nesta terça-feira. Boa noite para você, Camila. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. As unidades habitacionais que o presidente Lula entregou no final da tarde na Bahia foram contratadas em 2013 no governo Dilma, mas não foram concluídas. Como ficaram abandonadas por alguns anos, as casas tiveram que ser reformadas. Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, as casas ficaram prontas e hoje Lula fez a entrega. Em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, foram entregues 2 conjuntos habitacionais com um total de 684 apartamentos. Na oportunidade, Lula relançou o programa Minha Casa Minha Vida. Famílias com renda mensal de até R$ 2.640 passarão a ter acesso à faixa chamada Faixa 1 do programa habitacional, que contempla os beneficiários de menor renda e permite o acesso às moradias subsidiadas, em que o governo contribuiu com cerca de 85% a 95% do valor da casa. O restante do valor é pago em prestações com valores bem baixos. Segundo o governo, a meta é contratar 2 bilhões de moradias até 2026.
Estamos de volta com o Canção Nova Notícias para falar do tempo. Os temporais típicos do verão seguem pelo país. Nesta primeira quinzena de fevereiro, a quantidade de chuva já bateu o recorde dos últimos 3 anos em São Paulo. Até o momento, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou mais de 20 centímetros e vem mais por aí. Vamos conferir. Amanhã, as chuvas que atingem o estado de São Paulo podem chegar a 20 milímetros no oeste e sul. E em Minas Gerais, a 16 milímetros no interior. 2 estados com maiores acumulados de chuva. Os temporais passam a ser mais isolados no norte e nordeste. Mas no Amapá, os períodos de chuva serão mais intensos. Já no sul, os sistemas meteorológicos ainda influenciam o tempo por lá. A chuva chega forte sobre o oeste do Paraná e de Santa Catarina. No centro-oeste, a chuva será passageira e pontual e com altas temperaturas. Em Cuiabá, a máxima chega aos 35 graus. Os campograndenses terão um dia bem quente também, com 32 graus. Por falar em calor, dia quente para os cariocas, com máxima de 36 graus. Em Porto Alegre, 28 graus e em Manaus, 31. E agora um alerta. Os casos de leptospirose subiram mais de 50% nos últimos 2 anos, segundo o Ministério da Saúde. A contaminação ocorre principalmente no contato com a água de enchentes. Vamos chamar Elane Gomes, em São Paulo, que tem mais informações. Elane, boa noite para você. Olá, boa noite para vocês e uma ótima noite para você que nos acompanha. A leptospirose é uma doença infecciosa causada pelo contato com a urina de ratos. E nessa época de chuva e alagamentos, o risco de contágios é ainda maior. Veja na reportagem. Jardim Pantanal, zona leste de São Paulo, fim de janeiro deste ano. Crianças se arriscam no meio do alagamento. É quase inevitável que moradores dessas áreas não tenham contato com a água acumulada pelos temporais, o que pode trazer sérios riscos à saúde. Uma das doenças mais comuns é a leptospirose. Ela geralmente começa com um sintoma leve, uma cefaleia, que é dor de cabeça, mialgia, dor no corpo, né? Febre, e que pode se agravar ou não, a depender de inúmeros fatores, né? Alguns fatores... tempo de exposição da pessoa ao risco, a imunidade pessoal. Os números deste ano aqui na capital paulista já preocupam. Foram 15 casos de leptospirose, um deles resultando em morte. Em 2022, houve uma morte para cada 10 casos. Por isso, é preciso ter muita atenção, principalmente a população que mora mais próximo dos rios. A transmissão, geralmente, ela ocorre diretamente com a urina dos animais, que é muito mais difícil, ou com uma água ou barro, lama, contaminada com essa urina, né, que tem as bactérias. Os principais transmissores são os ratos. A contaminação ocorre até 30 dias após o contato com o vírus. Além de evitar a água de enchente, é preciso tomar outros cuidados. Aquele ralo de água fluvial, ele é aberto. Então, o rato ele pode entrar, ele pode urinar ali e você está limpando aquele ralo sem a proteção, você não imagina que você pode pegar leptospirose, e pode. E nesses casos, a identificação da doença às vezes passa desapercebida. Então, a gente tem que ficar alerta que a lepto pode ocorrer durante todo o ano. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 2.343 casos de leptospirose e 298 óbitos pela doença em 2022. Os dados são preliminares, mas já superam 2021, que registrou 1.728 casos e 175 óbitos. Observar os sintomas e procurar um médico é fundamental nesses casos. É um tratamento bem específico, são antibióticos que tem na rede municipal, né? Então, bem disponíveis. Então, o tratamento é esse. Vamos falar agora de solidariedade? A Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre está mobilizada em levar ajuda humanitária às vítimas do terremoto na Síria. A ação inclui doação de alimentos, cobertores, kits de higiene e reconstrução de moradias para que as famílias retornem às suas casas o mais breve possível.
O bispo da Catedral de Alepo descreveu em entrevista o momento em que a Síria passou por um devastador terremoto. Todos nós nos encontramos na rua, estava chovendo. Depois as igrejas abriram seus salões para acomodar as pessoas. Mais de uma semana depois, a situação do país, que já sofre com uma guerra há 12 anos, ainda é grave. Que os prédios que não tinham caído por conta de bombardeios caíram por conta do terremoto. São muitas famílias desabrigadas. E para auxiliar essas famílias que vivem em regiões devastadas na Síria, a ajuda à igreja que sofre vem agindo. São equipes empenhadas em buscar por alimentação, abrigos e também a reconstrução de casas. No início, a ajuda da ACN foi o envio de cobertores e alimentos, além de produtos de higiene. Hoje, outras instituições também fazem esse trabalho de auxílio com necessidades básicas. Por isso, a Fundação concentra agora seus esforços na reconstrução de casas. Uma nova frente de ação muito necessária, onde a ACN tem concentrado a grande parte dos nossos recursos, são em reparos. A casa está trincada, não tem cano. Então, o que a gente consegue fazer de estrutura para permitir que aquela família volte para aquela residência? Para também movimentar a economia local da Síria, a ACN busca doações em dinheiro, que podem ser via Pix, para que as compras de suprimentos e de mão de obra sejam diretamente feitas no país. No Natal, a gente fez uma campanha para agasalho para as crianças, né? Então, em vez de comprar na China e mandar um container de agasalhos, a gente contratou os alfaiates locais. Né? Eles falam como aquilo foi rico para resgatar a dignidade. Então, a gente aproveita ali os engenheiros, a mão de obra local capacitada para fazer esses reparos todos nas residências. A gente fica por aqui, mas amanhã tem mais informações direto daqui da capital paulista, a partir de 9h30 da manhã. Desejo a você uma boa noite. Ótima noite também para vocês aí em Cachoeira Paulista. Obrigada, Elane. Bom descanso para vocês. Pois é, Yara, toda ajuda é bem-vinda, porque aqueles que sobreviveram precisam de tudo que a solidariedade humana pode oferecer. Hoje, depois de mais de 200 horas desta tragédia, os socorristas na Turquia e na Síria presenciaram novos milagres. Ainda há vida sob os escombros. 5 milhões de sírios sem abrigo, assistência médica, alimentação e proteção. O noroeste do país é controlado pela oposição ao governo Bashar al-Assad, que só agora permitiu a entrada de ajuda das Nações Unidas, a partir da Turquia, em 2 passagens de fronteira. O local recebeu poucos recursos em comparação às áreas controladas pelo governo. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, destacou que a ajuda não está chegando com a mesma rapidez nos 2 países. A Turquia já havia recebido 50 milhões de dólares logo após o terremoto. Agora, o socorro humanitário à Síria deve receber 400 milhões de dólares, o que manterá o apoio às vítimas por 3 meses. Guterres disse que é preciso concentrar esforços no socorro e que acompanha tudo de perto para fazer o que for necessário. Além dos que foram salvos, há ainda os que estão sob os escombros. As equipes têm presenciado verdadeiros milagres, como as 2 mulheres resgatadas hoje. Elas foram retiradas das ruínas na cidade de Hatay, no sul da Turquia, mais de 203 horas depois do terremoto. Mais cedo, também na Turquia, 2 irmãos de 17 e 21 anos foram retirados dos escombros em Adiaman. Já outro milagre foi presenciado em Kahramanmaraş, quando um jovem de 18 anos saiu vivo do prédio onde morava. Tudo isso depois de 8 dias soterrados. Com tantas vidas ainda desaparecidas, motivos não faltam para acreditar em novos milagres nas próximas horas. A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Crianças na Igreja, em Portugal, apresentou o relatório final dos trabalhos. Com o documento em mãos, a Igreja Portuguesa deve estabelecer ações de cuidado às vítimas. Desde janeiro de 2022, quando a comissão foi constituída, 564 vítimas deram seu testemunho, sendo 512 validados e 25 serão encaminhados ao Ministério Público. Os abusadores foram padres religiosos, professores, escuteiros, catequistas e demais envolvidos com a vida eclesial. Do perfil das vítimas, apurou-se que 57,2% são homens
e 42,2% do sexo feminino. A maior percentagem de crianças foi abusada entre os 10 e 14 anos de idade. 77% das vítimas nunca apresentaram queixa a pessoas ou estruturas da própria igreja, e só 4,3% formalizaram queixa em tribunal. Pela primeira vez, cientistas sociais tiveram acesso aos arquivos das dioceses, institutos religiosos no país, após uma carta de autorização do secretário de Estado do Vaticano, dirigida ao presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Um acto de coragem de abrir efetivamente os arquivos e de os estimar enquanto tal como possíveis pilares daquilo que é uma capacitação acrescida do ponto de vista social da Igreja no contexto destas comissões que patrocina. Um movimento em toda a Igreja que segue o desejo do Papa Francisco de tolerância zero aos casos de abusos contra crianças e adolescentes. Eu espero que haja um verdadeiro compromisso das comunidades, dioceses e congregações religiosas em Portugal e em todo o mundo no cuidado para que não haja mais crimes e omissão da Igreja. Pedimos perdão a todas as vítimas, as que deram corajosamente o seu testemunho, calado durante tantos anos, e as que ainda convivem com a dor no íntimo do coração, sem a partilharem com ninguém. O bispo afirmou que abusadores não podem ter cargo ministerial e há padres que já têm sido afastados quando há plausibilidade. Um trabalho técnico que ajudará a definir com maior rigor uma estratégia para o futuro, complementando as atividades já em andamento das comissões diocesanas de proteção de menores e pessoas vulneráveis. Os abusos de menores são crimes hediondos. Quem os comete tem de assumir as consequências dos seus atos e as responsabilidades civis, criminais e morais daí decorrentes. No ano passado, a Agência Nacional de Telecomunicações recebeu quase 1 milhão de pedidos de bloqueio de celulares por roubo ou furto. 4 estados brasileiros se destacaram nas solicitações atendidas pela Anatel. Um recurso muito utilizado pelos brasileiros. Para muitos é quase impossível pensar na rotina sem o celular. O celular não dá para ver, hoje tudo parte pelo celular. Qualquer contato, às vezes até trabalho, a gente faz por ele. A gente não consegue ficar sem ele, né? Para pagar uma conta, para rede social, tudo. Então o telefone está com a gente desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai deitar mesmo. Dados da Fundação Getúlio Vargas revelam que só no Brasil há mais de 240 milhões de aparelhos. Tantas opções disponíveis ao consumidor motivam ações de criminosos. Só no ano passado, a Anatel recebeu quase 1 milhão de solicitações de bloqueio de chip de celular por causa de roubo e furto. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia são os estados com mais pedidos de bloqueios. Para evitar o aumento das estatísticas, cada um se protege como pode. Andar com ele no bolso, evitar de ficar usando ele muito tempo em lugar público. Mas se os cuidados não forem suficientes, algumas configurações do aparelho podem dificultar o acesso às informações em caso de roubo. Proteger o meu aparelho com uma senha forte. E aí, em relação ao conteúdo armazenado no aparelho, é importante que a gente não armazene dados sensíveis, então, dados pessoais, senhas, números de contas, aplicativos que possam ter um acesso muito fácil a esses dados pessoais. Outra orientação é notificar os órgãos competentes. Faz o boletim de ocorrência e, com esse boletim, entrar em contato com as instituições financeiras, principalmente aquelas que você tem o aplicativo no telefone ou o cartão eletrônico no telefone. E é preciso atenção na compra do eletrônico. Crimes de furto e roubo de celulares estão comuns porque há vendas ilegais. Se eu compro um aparelho celular por um preço muito abaixo do mercado, isso indica que aquele aparelho pode não ser um aparelho de uma procedência boa, né? Sem nota fiscal, sem os acessórios. Então, evitar esse tipo de compra acaba desincentivando esse mercado, esse tipo de crime, né? Contra o patrimônio. Uma empresa de cibersegurança denunciou um novo golpe praticado por meio do uso de cartão de crédito. A ação de criminosos envolve o acesso remoto ao sistema de pagamento eletrônico das empresas e o roubo de dados de pagamentos por aproximação.
De acordo com a denúncia, os infratores telefonam para o alvo da fraude e convencem o gerente a liberar o acesso ao computador da empresa. Nesse momento, eles conseguem inserir vírus nas maquininhas de cartão de crédito interligadas ao sistema de computador da empresa. A fraude começa quando o cliente tenta utilizar o cartão de crédito por aproximação. Nesse momento, o valor da compra é desviado e assim o golpe continua. Para tentar fugir desse golpe, a orientação da Polícia Civil é que logo depois que você tentar passar o cartão pela aproximação, insista nesse mesmo método, pela aproximação sempre. É claro que o comerciante vai convidar você a colocar o seu cartão dentro da maquininha. É nessa hora que, por causa do programa pirata instalado no computador da empresa que foi vítima do golpe, o seu cartão também será clonado. A delegada que investiga crimes cibernéticos explica que uma quadrilha já tinha sido desarticulada em 2017. Eles procuram um estabelecimento comercial que tenha uma grande movimentação, né, volume de compras elevado e de valores altos. Eles entram em contato com o estabelecimento se passando pelo administrador do cartão de crédito, enfim, informando a necessidade de uma atualização. E acabam induzindo o estabelecimento a instalar remotamente um programa legítimo, que é de acesso remoto. A partir desse acesso remoto, uma vez instalado no sistema do estabelecimento, eles infectam a máquina do estabelecimento com esse malware, com Prilex, que é denominado Prilex. A coordenadora do PROCON orienta consumidores e empresários em casos de clonagem de cartões de crédito. Adotar outras formas de pagamento, né? Via Pix, via dinheiro, ou até solicitar uma outra maquineta. Além dessa questão, né, de sempre procurar verificar suas faturas para poder contestar e procurar a delegacia competente. E para os comerciantes, nós também orientamos que quando eles receberem qualquer tipo de link com a atualização do sistema, eles procurem a administradora da maquineta de cartão para verificar, para confirmar se de fato vai haver manutenção no sistema. O IBGE está na reta final do censo de 2022. A previsão é que os dados sejam divulgados em abril. Esse atraso na conclusão afeta o desenvolvimento de políticas públicas. Os agentes ainda estão em campo. É o trabalho de rescaldo que deve terminar neste mês. Durante o período de coleta, a gente não conseguiu encontrar esse morador, por diversos motivos. Ou os horários em que o recenseador foi, ele não encontrou, ou o morador se recusou, muitas vezes, a responder. Muitos fatores interferiram na coleta de dados. A pandemia, junto com questão de polarização política, é uma série de fatores, insegurança, fora a questão da falta de pessoal aí, que foi o fator primordial para a gente não cumprir esse prazo inicial. Previsto para 2020, o censo foi adiado por causa da pandemia. No ano seguinte, por falta de recursos do orçamento do governo federal. São 2 anos de atraso que impactam diretamente a vida da sociedade. Isso porque, para implementar as políticas públicas, essas informações são necessárias. Uma cidade, por exemplo, vai construir mais escolas, vai construir mais postos de saúde, vai colocar uma rede de saneamento mais robusta ou menos robusta. Tudo isso o censo pode nos ajudar a responder. E sem o censo, essas respostas são muito impactadas, né? Os dados interferem também nas cotas do Fundo de Participação dos municípios. Se a localidade perde habitante, recebe menos dinheiro do governo federal. À frente dos municípios, do Brasil, estima que vai ser mais ou menos uma perda de 3 bilhões de reais, para os municípios que têm uma população menor em relação àquela estimada, então que vão cair de faixa populacional. Por esse motivo, muitas cidades contestaram a prévia da população menor em relação à última projeção. A gente só vai falar que a população diminuiu se a população desse censo agora for menor que a população do censo 2010. Se a população desse censo agora for menor do que a estimativa da população do ano passado, a população não diminuiu. A população cresceu menos do que se esperava, do que se estimava. O retrato mais nítido e atualizado do Brasil vem do censo. O censo ele é vital ainda para o Brasil e para a gente conseguir desenvolver o país, a gente precisa ter dado de qualidade. E o censo demográfico ele vai trazer isso para a gente com certeza. Estamos de volta para falar da campanha do projeto Dai-me Almas, porque semear a palavra de Deus e evangelizar é a proposta deste sistema de comunicação mantido por doações de sócios, amigos e benfeitores. É a sua doação que impulsiona a evangelização.
Estamos com 43% de nossa meta na campanha de fevereiro, que só tem 10 dias úteis para terminar. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação ou doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade e comprometimento. Vamos mudar de assunto para falar um pouquinho de esporte. Reinaldo, é o Mundial de Surf. Pois é, a abertura da Liga no Havaí foi nesta segunda-feira e teve cinquentão mostrando que ainda sabe os caminhos das ondas espetaculares. Confira aí. Tá vendo essa fera aí tirando foto com as fãs? É Clarissa Moore. Olha só o que ela faz nas ondas havaianas. Barbarizou e avançou com louvor para as oitavas de final, com a maior pontuação da rodada de abertura feminina. Na prova masculina, John Florence, no quintal de casa, foi para a segunda fase com um desempenho que todo mundo chamou de excelente. Agora, legal mesmo foi ver o americano Kelly Slater dropando como nos velhos tempos. O cara fez 51 anos no sábado e continua impressionante. Onze vezes campeão mundial, Slater conquistou sua primeira vitória na bateria e segue também para as oitavas. Parabéns para o tiozão das ondas. A reportagem que você vai ver agora é exemplo de uma trajetória de superação. Em Sergipe, uma esportista amadora se profissionalizou no badminton depois de encerrar um problema sério de saúde. Ela encarou mesmo um problema de saúde e a paratleta, que já alcançou destaque nacional, vive a expectativa de representar o Brasil em um campeonato na Europa. O badminton é semelhante à brincadeira de criança com peteca. Mas essa, usada pelos atletas, é bem levinha e ganha velocidade com as raquetes. Marca ponto quem consegue fazer o adversário derrubar a peteca. O esporte já é olímpico há 30 anos e ganha cada vez mais adeptos no país. Maria Brenda já jogava só para se divertir na adolescência. Mas um acidente a fez encarar o esporte de forma mais séria. Durante uma viagem pela BR-235 em Sergipe, sofreu um acidente de moto e perdeu o movimento do braço esquerdo. O namorado da atleta é árbitro nacional de badminton. Teve papel importante na descoberta do talento esportivo da Brenda. Para distrair mais, para parar de pensar na lesão, começar a pensar em outras coisas, ela acabou criando gosto e agora todo dia ela está aqui jogando. Começou a se empenhar nos treinos. O resultado não poderia ser outro. A sergipana leva jeito para a modalidade. Só que agora com o badminton eu consigo poder viajar jogando, representando meu país, representando meu estado, entendeu? Isso é muito gratificante. A Maria Brenda atualmente é a 22ª melhor atleta no mundo na categoria dela. E precisa pontuar mais. Para isso, vai participar de um campeonato internacional ainda neste mês de fevereiro na Espanha. Se pontuar bem, ela pode se classificar para o Pan-Americano, que vai acontecer no mês de novembro em Santiago, no Chile. Para chegar a esse campeonato internacional, Brenda venceu etapas importantes aqui na América do Sul. E ela já participou agora recentemente do Peru, do Internacional, e ela já foi bronze na dupla feminina, ficando em 22ª do mundo. Então acredito que na carreira dela ela vai conseguir sim estar dentro dos jogos. Representar o Brasil na Europa tem um desafio a mais: o custo da viagem. Ainda falta recursos financeiros para se manter na Espanha por 6 dias. A passagem já está garantida, então é de certeza que eu irei para essa competição. Agora só falta conseguir arrecadar o restante. Parabéns aí para Maria Brenda pela perseverança. O Canção Nova Notícias termina aqui. Assista daqui a pouco, ao vivo, a partir de 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz com o padre Adriano Zandoná. Às 9h30 tem Gente de Fé e às 10h30 também ao vivo você assiste ao PHN. Uma ótima noite a você. Boa noite, paz para você.